turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Daremos continuidade, tá certo? Ao estudo de inglês. Então, em inglês nós iremos finalizar, tá certo? A unidade, tá? Na página 35 do livro de vocês, tá certo? Nós iremos estudar What are you eating? E o que significa What are you eating? O que você está vestindo, tá certo? Então, nós iremos conhecer, né, acessórios, certo? Tipos de roupa, tá? Nós iremos ver também, certo? Calçados, certo? Então, é importante que vocês saibam, que vocês conheçam, tá certo? Alguns tipos, tá certo? De objetos que a gente possa utilizar, tá? Como vestimentas, certo? Então, gente, observando a meninazinha aí, ó, na página, certo? 35 do livro de vocês, 35, tá? Nós damos início aí, certo? What are you eating? Então, o que ela está vestindo? What she you eating? Tá certo? Então, nós temos aí, ó. Primeiro, nós temos o necklace. O necklace, o que significa necklace? Vocês vão colocar aí, tá certo? Necklace, colar, tá? Aí nós vamos ver o próximo, bracelet, pulseira, blouse, blusa. Nós temos também shirt, saia. E por último ela está usando aí, ó, sneakers, que são os tênis, tá certo? Então o que é que a gente tem que entender, tá? Nós temos que estudar, gente, certo? Tipos de acessórios. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o ring. O que é que vocês acham que é isso aqui? Ring. Hã? Nós vamos já ver o que é, tá certo? E o que é isso aqui, ó? Luvas. O que significa luvas? Como é que você vai escrever em inglês? Gloves. Então, nós vamos estudar e tentar entender um pouco, né, sobre esses tipos de acessórios. Tá certo? Vamos lá? Primeira balinha diz assim, ó. Put the words below in their correct groups. Então, vocês vão observar essas palavras que estão no grupo e colocar elas nos devidos lugares, tá certo? Então, no quadrinho rosa, nós temos aí clothes, certo? Que significa roupas. Então, tudo relacionado a roupas que tiver lá no quadrinho amarelo, vocês terão que colocar no local do quadrinho rosa, clothes, tá certo? Que são os tipos de roupas que tem aí, certo? No quadrinho verde, accessories, nós temos os acessórios, tá certo? Nós temos também footwear, que são joias, certo? E nós temos os footwears, que são calçados, no quadrinho marrom, tá? E nós temos os jewelries, que são joias, tá bom? Então, nós vamos colocar todos nos devidos lugares, tá certo? Vamos conhecer aí alguns tipos, gente. O que significa socks? Primeira palavrinha do quadrinho amarelo. Socks, meias. O que significa shirt? Shirt, saia, que eu já falei a vocês. Bracelet, pulseira. O que significa cap? Boné. Sneakers, tênis. Belt. O que significa belt? Cinto. Earrings. O que significa? Brincos. T-shirt, camiseta. Choice, sapato. Gloves, luvas, gloves. Boots, botas. Jacket, jaqueta. Necklace, colar. Dress, vestido. Hat, chapéu. Pants, o que significa pants? Calças. Flip, flops, o que significa? Flip, flops, chinelos. O que significa coat? Casaco. Shorts, calção, né? Calções. Sandals, o que significa sandals? Sandálias. Ring, ring significa anel. Sweater, suéter. Blouse, blusa. Tie, gravata.
E por último, jeans, que significa calças jeans, tá certo? Então, por exemplo, se eu colocar uma figurinha e pedir o que é que ele está usando, o que é que ela está usando, então vocês vão ter que saber, certo? Que cada pessoa está usando, tá? Então vamos lá. Então vocês vão dividir, certo? No quadrinho rosa, só roupas, no quadrinho verde, somente acessórios, tá certo? Que você utiliza. No quadrinho marrom, calçados. E no quadrinho laranja, no último, são as joias, tá certo? Atenção! Nós vamos rever novamente, certo? O verbo to be, tá certo? Então nós estudamos as formas, tá certo? Dos verbos, lá na página 32, verbo to have, tá certo? O verbo ter, tá? Então nós iremos ver as formas, né, negativas e as formas interrogativas. Então as formas afirmativas, gente, eles terão aí, certo? Essas formas interrogativas e você pode contrair essas formas, tá certo? Na negativa, você vai colocar somente o not, tá? Então, vocês vão continuar, mas a única coisa que vai modificar nas negativas é que você vai colocar o not, tá certo? E nas interrogativas, que é quando você está fazendo uma pergunta, tá? Nas formas interrogativas, você tem que colocar, tá? O ponto de interrogação, tá certo? Então, por exemplo, I am, eu sou, né? Eu sou. Se eu for colocar na forma negativa, I am not, eu não sou, tá certo? Então, vocês têm que perceber aí quais são as formas afirmativas, certo? Quais são as formas negativas e quais são as formas interrogativas, tá certo? As afirmativas nós vimos na aula passada. I am, you are, he is, she is, it is, you are, they are. Tá certo? Então, muito cuidado que a gente só utiliza o is se for he, she ou it. Tá certo? E os outros nós vamos, né, colocar o are, tá? E o único que a gente não coloca, certo? Nem is, nem are, é pra, né? O primeirozinho aí, ó, certo? Eu sou, tá bom? Então, gente, observem aí, certo? Estudem o quadradinho com as formas negativas, interrogativas, que foi os novos que nós vimos, tá certo? Então, quando a gente vai escrever na interrogativa, a gente está fazendo uma pergunta. Então, eu não vou colocar I am, certo? Eu tenho que colocar o contrário. Então, eu tenho que colocar am I, certo? Então, é uma pergunta. Are you? Certo? Is he? Is she? Is it? Are you? Are they? Então, nas formas interrogativas, que é da tabelinha verde, tá certo? Nas cores verdes, quando você vai fazer a forma, certo? Interrogativa, é você fazendo a pergunta, tá? Então, você tem que fazer o inverso, tá certo? Esse modelo aqui que nós temos aqui é a forma afirmativa, que nós estudamos na aula passada, tá? E as formas negativas, como eu disse a vocês, é só acrescentar o not, tá certo? No finalzinho aqui. Todos vão receber na forma negativa o not, tá? E aí, tia, como é que vai ficar aqui com o not? Colocando todos aqui, ó, forma negativa. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, you are not, they are not. Certo? Traduzindo. Então, vamos lá, a forma, né, negativa. Eu não sou, você, certo? Não é, ele não é, ela não é, isto não é, vocês não são, tá certo? Então, nós temos que perceber, né? Vocês ou nós não somos, ou então vocês não são, certo? Eles ou elas não são, tá? Então, observem, certo? Estudem direitinho, tem que ver somente a diferença e saber, né, a sequência, tá? Do que vocês vão ter que saber dos verbos, tá certo? Verbo.
verbo to have. Tá certo? Vamos para Let's Practice, página 36. Vamos praticar. Look at the picture and answer the question about them. Então, observe as figuras para poder responder essas perguntas, certo? Lá nas bolinhas, tá? E observem aí. Nós temos a Lucy, nós temos o Tom, nós temos o Mick e nós temos a Mary, tá certo? Então, gente, vocês têm que observar, tá? Que vai ter perguntinhas e vocês vão ter que responder, certo? De acordo com cada um desses personagens, eles estão se vestindo de maneiras diferentes, tá? Who I am. Check the information and write below. Então, vocês vão responder, certo, gente? Dizendo quem sou eu. Vocês vão conferir as informações de cada um desses personagens e vão escrever, tá certo, o nome deles. Vamos ver, vamos tentar traduzir. I am wearing an orange shirt, black pants, brown cap, white socks and white sneakers. Quem é que está vestindo aí camisa laranja, calças pretas, boné marrom, meias brancas e tênis branco? Quem é? My name is... Então tem que completar aí quem é o nomezinho dele, certo? Que está utilizando aí, se vestindo dessas maneiras. As outras vocês vão tentar traduzir sozinhas e preencher com o nome, certo, de cada um desses personagens. E na próxima bolinha diz assim, circle the correct pictures. Vocês vão circular as imagens corretas. Eu quero saber aí o que é que significa pants. Então vocês vão circular o que é pants. Qual dos dois aí, certo? Primeiro ou segundo? E depois eu quero que vocês circulem aí o que significa shirt. Primeiro ou segundo? Então é só circular a resposta correta, tá certo? Segunda questão, página 37, map the right options. Vocês vão marcar a opção correta. Por exemplo, the policy officer is reading a uniform. Tem uma pessoa aí que está vestindo um uniforme. Quem é? Então vocês vão, certo, marcar de acordo com o que está sendo pedido aí. Então ele quer que vocês marquem the police officer, tá? Então B, the doctor is wearing a white jacket. Tem alguém que está usando aí um jaleco branco, né? C, Claire is reaching a necklace. Tem alguém aí usando, é a Claire, ela está usando então marquem aí. She has a wearing bracelet. Tem alguém usando aí uma bracelet. Quem é que está usando? Marca, tá certo? Na terceira questão, da página 38, vocês irão completar usando am, usando are ou usando is. Então, cada um vai ter aí a sua forma correta, certo? Quando vocês vão fazer a forma interrogativa, vocês estão fazendo uma pergunta, certo? Então, tem que observar aqui, ó, qual é que você vai completar, tá certo? Então, vocês use, and, are ou is. Então, vocês vão usar aí está, estão ou então, né? Está, estão ou são, tá certo? They wearing jeans. Então, tem que colocar, tá certo? Ou are, ou is, ou in. Então, nós temos já a tabelinha aqui. Não vão ter dúvidas, com certeza, tá certo? The dress, yellow, and pants, black. I wearing a suit. What you wearing? The what color? The socks. The dentist wearing a uniform. Então, complete, tá certo? As sentenças, tá? Quarta questão, vocês vão read and match, vão ler, certo? Cada quadrinho verde e relacionar os quadrinhos rosa, tá? Então, vocês vão ligar I am a boy, certo? Então, é a forma contraída, certo? É a maneira da gente identificar e contrair, certo? Então, quando eu vou contrair, tá? Eles, gente, como é que eu contraio, por exemplo, I am? Como é a contração dele? Como é que eu coloco ele abreviadamente? I'm. Certo? Então, para colocar I'm, eu tenho que colocar, gente, ó, o apóstrofo. I'm.
tá certo? Então, cada um vai ter o seu. They are, como é que vai ficar? There. Apóstrofo, right. Tá certo? Então, cada um vai ter o seu aí. Vocês precisam observar. Qualquer dúvida, vão lá na tabelinha novamente, na tabelinha lá da página 35. Tá certo? Quinta questão, write the correct contraform. Então, vocês vão escrever a forma contraída, acabei de dizer, tá certo? Então, a mesma forma da quarta questão, vocês vão fazer na quinta, só que aí vocês vão contrair. Por exemplo, Nora is wearing a beautiful black dress. Como é que eu vou colocar a contração aí da Nora? Nora, ela vai ser he, she ou it, tá certo? Então, ela é ela. Só que a gente tem que botar na forma contraída, tá certo? A gente tem que contrair ela. Então, gente, como é que vai ficar a Nora? Nora, gente, ela é ela. Como é que a gente vai contrair? She's. Certo? Tá? Cuidado aí, tá certo? O I am já coloquei ali pra vocês. O they já coloquei também, tá certo? Se for weird, né? Se for, por exemplo, he. Como é que vai ficar he? Vai ficar his. Tá certo? E por aí vai. Então, consultem a tabela que vocês vão conseguir fazer direitinho. Sexta questão. Let's practice. List to your teacher and exactly the correct sentences. Tá certo? Então, gente, observem aí. Vamos praticar. Vocês irão me ouvir, certo? E circular a frase correta. Então, eu vou dizer aqui a frase correta para vocês. You are my friend, né? A primeira frase. Próxima frase. I am Tim is road. Próxima frase. We're watching TV. E a última frase. They're wearing boots. Então, vocês irão circular, certo? De acordo com o que eu falei, as frases corretas, tá? Vamos para a próxima questão da página 39. Tem umas perguntinhas na página 39. Nós também só iremos, certo, aproveitar, realizar essa atividade, fixar, certo, o que a gente já estudou. How are you much? Tá certo? Então, vamos responder as questões. Então, o que significa how are you much? Quanto custa? Quanto custa, por exemplo, a saia, gente? Né? How much is the shirt? Quanto é que custa a saia? Então, nós vamos procurar, né, o preço, né, o valor que vai ter. Então, a mulher diz assim, it is $10. Então, né, cada um vai valer aí, vai custar, tá certo? No caso, a saia, então você tem que descobrir aí, tá certo? It is $16, tá certo? Então, coloquem os números em inglês, tá certo? Vamos lá, na próxima, B. How much a dress? Quanto custa o vestido? Então, você tem que responder. It is, tá certo? It is, tá? Porque são objetos. Então, a gente usa it is. Quanto custa ele? Aí veio lá o preço do vestido, tá certo? Preço do vestido, $50, né? No caso aí, você vai ter que escrever. Como é que escreve 50? $50, tá certo? Por quê? Porque está em dólares, tá certo? Então, dollars, tá? Qualquer dúvida, escrita em dólares. Dollars, tá certo? Dólares, tá? Vamos para a próxima. How much are the shorts? Quanto custa, né, o calção? Aí você tem que procurar lá. O preço do calção vale, né, tantos dólares. How much are the pants? Quanto é que custa as calças? Então procura o preço, escreve o númerozinho em inglês e não esqueça de colocar dollars, tá certo? Na página 40 do livro de vocês, what did there suitcase? What, true, verdadeiro, or false, certo? Falso. O que é na maleta, gente? Vamos escrever verdadeiro ou falso? Vamos ver.
There are 4 pairs of red socks. Há quatro pares de meias vermelhas. Próximo. There is 1 yellow t-shirt. Tem uma camiseta amarela? There are 6 pairs of blue shorts. Será que há 6 pares de calças aí? De calções? Azuis? There is 1 purple sweater. Será que tem um suéter roxo aí? E por último, there are 10 skirts. Será que tem aí 10 saias? Então vocês vão colocar true, verdadeiro, ou F, né? False. Na 9, vocês irão escolher now, choose 2 friends, and scribble their clothes. Vocês irão escolher 2 pessoas aí, tá certo? Que estão em casa, irão olhar o que é que elas estão vestindo e irão descrever, tá certo? Então descrevam o que é que as pessoas estão usando, tá? De acordo com o que nós aprendemos hoje, tá certo? São respostas pessoais, vocês vão escolher 2 pessoas, tá certo? 2 amigos, tá? Attention! Nós iremos conhecer essas palavras, tá certo, gente? Então, do you know the words with his, que significa dele, her, que significa dela. Então, observem aí. Então, attention, página 41. What is her name? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Então, hoje nós iremos aprender her, que significa dela, e his, que significa dele, tá certo? Então, como é que vai ser a resposta? Her name is Susan, certo? Então, o nome dela é Susan. Para os meninos, what is his name? Dele, tá certo? His name is Felipe. Então, o nome dele, né, é Felipe. Então, usamos dele, gente, para meninos. Dele, nós utilizamos para meninos, certo? Para homem também. E her, nós utilizamos, certo? Para meninas ou mulheres, certo? Que significa dela. Então, não pode errar. His, para os meninos, homens, dele, tá certo? Her, significa dela, a gente utiliza para meninas ou mulheres, tá certo? Então, não tem como a gente errar uma questão dessa, tá certo? Her, vamos completar, tá certo? Na primeira questão, nas primeiras, né, no item A e B, vocês irão completar. Here is for para acabei de dizer, tá certo? Here is her, então, his, her, tá certo? Não tem como errar. Então, complete the sentences with his or her. Vocês vão completar as sentenças utilizando his ou her. Tá certo? Complete as sentenças utilizando dele ou dela. Então, vocês vão colocar, certo? Completar. A, name is Angélica. B, name is Joy. C, name is Mark. D, name is Anne. E a E, name is Bob. Então, cada um vai ter o seu, certo? Ou vocês vão completar com his ou her, tá? Look at Peter talking about his friend and fill in blanks. Ei, observem aí que o Peter está falando com seus amigos e vocês vão preencher, certo? Com his ou her, tá? E vocês? Hey, Derry, my name is Peter. Let me introduce my friend to you. Ei, vocês, meu nome é Peter. Deixe-me apresentar meus amigos a vocês. Então, vocês vão completar. This girl is very special. Name is Julie. Né? Tem uma pessoa aí que ela é especial. O nome dela é Julie. Vocês vão utilizar his ou her. Próximo balão. This is Julie's brother. Name is Edward. His ou her? O Edward. Próximo balãozinho. This is my best friend. Certo? Name is Lucas. His ou her? And that one is Lucas. Sister é Leila. Leila, vocês vão utilizar o quê? His ou her? Então, é só completar
com o que nós vimos aqui, tá certo? O estudo de his ou her, tá? Do you have a best friend? Você tem um melhor amigo? Vocês vão colocar o nome, certo? Do melhor amigo. E na página 42 é somente revisão. Então, observe as figuras, look at the picture and read the dialogue. Who is he? He is my brother. Quem é ele? O menino pergunta. Aí o outro responde, este é meu irmão. Certo? Agora vamos responder as perguntas. Who is he? Então, nós estaremos revisando, né, as pessoas, componentes da family, família, certo? Então, vocês vão relembrar, tá certo? Primeira foto aí, quem é? Grandfather, né, o avô. E para a mãe, como é que a gente, mamãe, né? Como é que a gente utiliza? Qual é a palavrinha? Mother. E para a avó, gente, grandmother, tá certo? Para o pai, father, tá certo? Irmã, sister, né? Para o irmão, brother, tá certo? Se tiver um cachorro, dog, tá? Então, são todos que fazem parte, né? They are my family, tá certo? Então, é uma revisão. Espero que vocês tenham, certo? Aproveitado, tá? Revisem novamente, então, toda a unidade, tá certo? Vocês terão que estudar para fazer uma boa prova, tá? Beijos!